Comissão de Ética da Câmara de Vereadores de Itajaí decidiu pelo arquivamento da denúncia contra o vereador Tiago Morastoni, do PMDB. Está conosco aqui nos estúdios o presidente da comissão, o Rubens Angioletti, do PSB. Pois, primeiro, boa tarde, prazer em vê-lo, né? Pessoalmente, já conversamos por telefone, mas... Boa tarde, Elias, boa tarde para todos os ouvintes. É sempre uma honra estar aqui no estúdio da Rádio Menina pela credibilidade que tem esse veículo de comunicação e estar diante de você, diante do Tigrão, do Caleb, dessas figuras aí fantásticas do rádio, é sempre uma honra, viu? Estou à disposição, falo de tudo que você quiser, o que tiver ao meu alcance, vamos à luta, nós né? Podemos conversar. Agora, já a pergunta que quando eu sabia que você viria hoje aqui, eu fiquei me indagando assim, mas coincidentemente ou não, né? O Senado da República botou de volta o Aécio Neves, né? Inclusive os 3 senadores de Santa Catarina votaram favoráveis, né? Aí no mesmo dia aparece esse parecer da Comissão de Ética da Câmara de Itajaí, que arquivou essa denúncia, né? Contra o Tiago Morastoni. Mas antes da gente entrar nesse mérito, vamos lembrar aqui rapidinho, a denúncia objetivava o quê? O que tinha contra o Tiago? Muito boa a tua pergunta e boa também a tua comparação, porque eu fiquei indignado com essa situação do Aécio lá em Brasília e já vou explicar o porquê. Bom, o que acontece? Foi apresentado na Câmara de Vereadores no dia 22 de agosto por um cidadão, e qualquer cidadão pode apresentar novamente, foi apresentada uma denúncia contra o vereador Tiago Morastoni. No dia 22 de agosto. No dia 29 de agosto, o cidadão apresentou mais um complemento a esta denúncia. Na 55ª sessão, no dia 31 de agosto, a presidência da Câmara leu a denúncia e leu um parecer da Procuradoria-Geral, que são advogados, especialistas e efetivos da Câmara de Vereadores, que recomendava pelo arquivamento. Bom, até aí está na Câmara de Vereadores. E é assim que funciona o trâmite. O cidadão apresenta a denúncia contra qualquer vereador, o cidadão pode ir lá, apresenta a denúncia fundamentada, o presidente da Câmara encaminha para a Procuradoria-Geral, que são os advogados, eles analisam o fundamento dela. Está dentro da lei, está dentro do regimento, perfeito. Vai para a sessão com um parecer da Procuradoria. O presidente da Câmara lê esse parecer e baixa para a Comissão de Ética, e aí é onde nós estamos. Eu, o vereador Otto Luiz Quintino Júnior e o vereador Fernando do Ônibus, somos em 3. Bom, quando baixou para nós, no dia 31 de agosto, no dia seguinte, no dia 1º, nós já nos reunimos. Disse, olha, vamos analisar o que fazer com essa denúncia. Pois bem, no regimento interno, Elias, da Câmara de Vereadores de Itajaí, no artigo 66, ele te dá 3 possibilidades. Aceita a denúncia e faz as oitivas, ouve todo mundo publicamente, ao vivo, aceita a denúncia, arquiva a denúncia ou dá um prazo para as alegações preliminares do denunciado. Foi o que nós fizemos. Decidimos dar um prazo de 5 dias para que o vereador se pronunciasse a respeito dessa situação dele. Quando ele terminou, então fez o pronunciamento, nós nos reunimos novamente e decidimos por seguir a recomendação da Procuradoria-Geral da Casa, que era pelo arquivamento da denúncia, deixando claro que, havendo qualquer outra novidade no caso, pode ser reapresentada uma nova denúncia e a Comissão de Ética estará lá para atuar. Por que nós encaminhamos para o arquivamento? Essa é a pergunta que deve estar... É o foco, que está latente. Pois bem, nós não podemos... Eu não entrei na política para brincar e muito menos para ser mais um a fazer mais do mesmo. A minha posição de político 100% exclusivamente trabalhando para o povo de Itajaí tem perturbado muita gente. Muita gente, inclusive velha da política, que não compreenderam ainda que a nova política chegou e ela pede passagem. E a nova política é nada de ficar só alisando o prefeito como se tivesse só coisa boa, nada de ficar só acusando como se tivesse só coisa ruim. A nova política é, em primeiro lugar, defender os interesses do povo. É bom, eu estou junto. É ruim, eu estou fora. Então, eu como jornalista de 12 anos, que construiu uma história de credibilidade no jornalismo, estou vereador 4 anos. Eu não vou jogar fora a minha história por 4 anos como vereador.
Então eu estou prezando muito pelas minhas atitudes. Exatamente por isso, Elias, eu não posso condenar ninguém, eu não posso penalizar ninguém antes da justiça. O que acontece nesse caso do Tiago? Eu não vou entrar no mérito jurídico, porque isso é coisa para advogado, para os juízes, promotores. Eu vou explicar superficialmente e rapidamente, porque eu sei que o tempo na rádio é... Mas o que acontece? O caso do Tiago, primeiro, a denúncia que baixou para a comissão de ética pede quebra de decoro. Como é que você vai acusar alguém? Como é que eu vou condenar alguém por quebra de decoro por um caso que está sendo discutido na justiça, que não houve ainda uma decisão da justiça? Está sendo discutido na justiça e foi em 2012. Ele nem mandato tinha. O que é a quebra de decoro? É quando você utiliza do mandato para você ter vantagens, quando você utiliza do mandato para fazer o mal para alguém. Isso é quebra de decoro. Então já começa por aí o problema. E outra coisa importantíssima, Elisa. O caso do Tiago Morastone, e eu não estou aqui defendendo o vereador não, tá? De forma alguma. Aliás, eu quero deixar bem claro, e já disse a todos os demais vereadores, não caiam na comissão de ética, porque ali vocês não vão ter nem amigo nem inimigo. Vocês vão ter um vereador de primeiro mandato que preza por um mandato limpo e transparente. Então eu vou fazer estritamente o que a lei manda. Não vai ter nem mais nem menos. Então não cai. Pois bem, o caso do Tiago está tramitando na causa, na vara civil, não é nem na criminal. Ou seja, é um caso que, se acontecesse uma decisão da justiça, seria, não, foi você que tem que pagar, não, você que tem que pagar. Está sendo discutido na civil, não é na criminal. Então, as pessoas falam, mas cometeu estelionato. A justiça não disse isso ainda, tanto é porque está na civil. Agora que foi feita uma perícia grafotécnica num documento que está lá, foi constatado que a assinatura é falsa e o selo é falso. E foi feito um recurso no tribunal, e o tribunal deu uma sentença por unanimidade de que realmente a assinatura é falsa e o selo é falso. Só que a justiça não deu uma sentença ainda dizendo quem falsificou. Então, tudo leva a crer que foi. Levar a crer é uma coisa. Você ter a certeza de que foi é outra. E dizem os especialistas em direito que, se confirmado realmente agora essa falsificação, sai da vara civil e vai para a vara criminal. Aí vai ter uma sentença criminal. Aí você pode dizer que fulano cometeu um crime ou não, mas depois da sentença. Então imagina agora a situação que eu estou. Você falou do Aécio. Olha a situação que eu estou. Um vereador que está pregando desde o primeiro dia e fazendo política limpa, transparente, que falo de qualquer assunto sem fugir com ninguém, atendo todo mundo na rádio ao vivo 12 anos. Não filtro uma ligação, porque não tem nada a esconder. Acha que agora um vereador desse vai chegar aqui e vai passar a mão em alguém ou vai ajudar alguém porque é... Não tem corporativismo comigo. Aliás, eu combato o corporativismo nas câmaras de vereadores. Quero bem, que cuidar da imagem da Câmara, beleza. Façam as coisas certas que o povo quer e aí a imagem da Câmara vai ficar bem bonitinha. Não tem esse negócio de, não pode falar da Câmara porque... Não quer que fale da Câmara. É importante que lembre aqui, Rubens, que o que aconteceu lá em Brasília foi uma decisão da própria Justiça que o Senado resolveu não acatar. Mas lá está um absurdo. Lá é um absurdo. E lá tem provas, no nosso porque caso tem aqui, áudio o caso dele. do Tiago é outra história que ainda tem que se comprovar, tem que se juridicamente analisar. Exatamente. Né? E assim, Elise, como eu estou falando, nada impede qualquer cidadão, contra o Rubens, contra o Tiago, contra qualquer vereador, em Itajaí, em Balneário. Lá na nossa Câmara, o regimento interno diz como é que é. E é o seguinte, o Elias tem alguma coisa contra o Rubens. O Elias vai lá, apresenta por escrito uma denúncia fundamentada. Olha, fez isso, fez aquilo, pá. Recebeu a Câmara. Ela vai para a Procuradoria. A Procuradoria vai enviar para a Presidência da Câmara. A Presidência da Câmara que baixa para a Comissão de Ética. E aí é dado encaminhamento. Agora, eu não posso fazer porque algumas pessoas querem condenar alguém, colocar num paredão, fuzilar, estragar, digamos, a imagem política, a carreira política de alguém, sem que a justiça tenha feito isso ainda. Como é que eu vou atropelar as coisas? Aí eu vou... Tá, beleza, vamos lá, vamos pedir a cassação do mandato dele.
Baseado em quê? Em algo que aconteceu em 2012, que está na vara civil, que não tem sentença. Qual é a condenação? Não tem. Não existe. E aí eu condeno. Aí o cidadão pega, entra na justiça, pede o mandado de volta e pede indenização. Aí quem é que vai pagar ele? Pois é, o povo. Então, eu estou numa situação delicada. Eu vejo em Brasília um presidente da República que usa o nosso dinheiro através de emendas parlamentares para comprar voto, para não ser investigado, o que é um absurdo. Né? E vejo aqui pessoas querendo justiça de todo jeito, só que a gente já viu justiça popular às vezes como é, né? Você apedreja em praça pública, aí depois você vai descobrir não era a pessoa. A gente não pode agir de cabeça quente. Eu estou para fazer dentro da lei e estou à disposição. Perfeito. Rubens, olha, muito interessante tu estar conosco aqui. A gente espera que voltamos em outras oportunidades para falar até mais da questão política, não apenas regional, mas também nacional. Te agradeço pela visita aqui. Um grande abraço. Elias, agradeço também e quero deixar só uma mensagem para todos que estão nos ouvindo. Não desistam da política, é nela que se pode melhorar ou piorar uma cidade. Quanto mais as pessoas de bem se afastam, mais sobra espaço para os maus. Porque se 1% votar válido, esse 1% elege o candidato. Então, ficar reclamando, dizer que não vai votar, só piora, só dá mais espaço para os corruptos. Que as novas gerações venham e façam acontecer em todo esse Brasil.